Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Galera, para quem é do tempo aí da MTV Raiz, essa é a abertura do grande programa Rock Go, muito bem apresentado por Paulo Bonfá e Marco Bianchi. Áureos tempos de MTV, não só o programa Rock Go, como também o torneio Rock Go, que reunia bandas, né? Galera, muito boa noite! Hoje não ao vivo, mas praticamente ao vivo, eu falando aqui exatamente às 11 horas e 57 minutos, faltando a 3 minutos para um novo dia. Galera, boa noite! Aqui quem vos fala é um amigo de sempre, Carlos Macário, em mais um vídeo aqui do canal Futebol e Outras Coisas. Como estão vocês? Como foi o fim de semana de vocês? Espero que estejam todos bem. Eu falo aqui de um remoto ponto da minha querida e belíssima cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Galera, hoje eu vou falar sobre a primeira fase da Copa do Mundo. Eu vou fazer um balanço aqui com as minhas visões, o que eu achei sobre a primeira fase. Galera, prometeram e entregaram uma Copa espetacular, a maior de todas as Copas, recheada de surpresas, recheada de decepções também, porque faz parte, né? Bem, galera, eu começo falando então o seguinte: quem surpreendeu o planeta? Bem, na capa aí já não precisa nem dizer muito, né? Talvez o grande nome dessa Copa aí, o nome mais falado, o goleiro Vozinha de Cabo Verde. Cabo Verde este que surpreendeu o planeta, não só ele, como as suas co-irmãs seleções africanas, né? Bem, quem surpreendeu? Cabo Verde, a maior desta Copa, em um grupo que tinha duas campeãs do mundo, Espanha e Uruguai. Eles avançaram invictos. Eles empataram com a Espanha, empataram com o Uruguai e também conseguiram a sua classificação, arrancando 2 empates contra esses 2 gigantes da Europa e também com a Arábia Saudita. Tá bom, galera? Então, Cabo Verde, do Vozinha, que atingiu milhões de seguidores no Instagram, tem feito a maior, assim, o maior conto de fadas dessa Copa, né? É uma história assim para ser lembrado, para ser pessoas vão contar, né? Adiante. Bom, galera, quem que eu destaco também? Essa aqui, ó, seleção da Colômbia. Colômbia é essa que passou em primeiro lugar no seu grupo que tinha Portugal, que tinha a forte seleção do Congo, e a Colômbia passou em primeiro, fazendo um jogo fantástico contra Portugal. Ao meu ver, merecedor até de uma vitória contra a seleção lusitana. Tá? Seleção colombiana essa que tem ali o meio de campo com Lermar, com Richard Rios, com Rames Rodrigues, com John Arias, com esse aqui na foto, camisa 7, Luiz Dias, e uma dupla de ataque ali com Luiz Soares e John Córdoba. Galera, a Colômbia pode surpreender, pode complicar aí os seus adversários no mata-mata, né? Seguindo aqui, gente, uma outra seleção que eu destaco, os Estados Unidos. Meus amigos, parece que os americanos finalmente estão pegando gosto pelo soccer. Seleção norte-americana avançou em primeiro lugar no seu grupo, um grupo que tinha
Paraguai e Turquia, a meu ver, seleções mais fortes do que ela, mas os Estados Unidos surpreendeu. Surpreendeu mesmo. A meu ver, assim, junto com as seleções africanas, a grande surpresa deste Mundial até aqui, tá? O México, dono da casa, mas como em todas as outras edições que o México também sediou, 70 e 86, o México fez campanhas bem interessantes, né? Se eu não me engano, em ambas ele chegou até as quartas. Eu só não vou lembrar agora de cabeça, mas em ambas as Copas que o México avançou, o México fez campanhas muito boas. E o México avançou em primeiro lugar, num grupo que tinha as perigosas Coreia do Sul e Tchequia. E o México passou em primeiro lugar com esse ponta muito habilidoso que é o Quiñones, que fez uma primeira fase muito boa, muito boa mesmo. Galera, quem também eu destaco? As seleções africanas. Aqui eu coloquei a festa do Congo, né? Pessoal, aconteceu um fato muito interessante nesse Mundial. Das 10 seleções africanas, 9 avançaram para o mata-mata. África do Sul, que surpreendeu ali no grupo do México, mas que já, infelizmente, já foi eliminada hoje, né? Mas avançou de fase. Marrocos, que fez um primeiro tempo muito bom contra o Brasil. E um jogo também muito bom contra o Brasil. Avançou em segundo no grupo C, fazendo a mesma pontuação do Brasil, só perdendo em saldo. A Costa do Marfim, que venceu o Equador. O Egito, que avançou no grupo ali com a Bélgica e fez um jogo muito interessante contra a Bélgica. Essa aqui, que é, sem sombra de dúvida, a maior das surpresas dessa Copa, Cabo Verde, né? E que eu guardo no meu coração, a seleção de Cabo Verde, devido ao meu eterno amigo Jailson, né? A seleção de Senegal, e que bom que Senegal avançou. No outro vídeo eu estava comentando que provavelmente Senegal não iria passar devido a um grupo muito forte, né, com França e Noruega. Senegal acabou avançando, né? Uma outra gratíssima surpresa, o Congo, a seleção do Congo, que antigamente tinha por seu nome Zaire, né? Hoje ela é a República Democrática do Congo. Ela conseguiu avançar também no grupo de Portugal e Colômbia. E a não menos eficiente seleção de Gana, que sempre complica os jogos dos seus adversários. Pessoal, é uma tendência do futebol, tá? O que essas classificações dos africanos demonstrou? Que o futebol, gente, mais do que nunca, o futebol hoje é físico, é um futebol de força, e as Copas vão ser disputadas em verões cada vez mais quentes, e pode sim sobressair a força física do futebol africano. Futebol africano, de jogadores que, em sua grande maioria, atua em clubes europeus, com treinadores eficientes, essas seleções africanas tendem a subir de patamar e, quem sabe, no futuro não tão distante, disputar títulos, tá bom? Futebol hoje é físico, não tem jeito, tá? Vocês gostam ou não gostam, futebol hoje é de força, é físico, e as seleções africanas estão aí demonstrando isso. Futebol de força, futebol com jogadores muito fisicamente velozes, e tá aí, 9 de 10 seleções classificadas. Agora, já 8, porque hoje já a África do Sul se despediu na abertura do 16avos, né? Mas, galera, assim como teve gente que surpreendeu, teve gente que decepcionou.
E aí eu destaco a seleção coreana, tá? Que infelizmente não veio com a força de uma, duas Copas atrás, onde ela surpreendeu. A meu ver, uma outra grandíssima decepção dessa Copa, a seleção turca, que vinha com nomes como Arda Güler, como Çalhanoğlu, como Yıldız, atacante da Juventus. Seleção turca, para mim, decepcionou. Num grupo com Paraguai, com Estados Unidos e com Austrália, ela não se classificar, ao meu ver, a seleção turca decepcionou. Ela podia performar mais. Destaco também como decepção a seleção portuguesa, não pelos resultados em si, Portugal se classificou, mas Portugal não fez uma primeira fase convincente, gente. Venhamos e convenhamos. Portugal, na sua estreia, empata com a seleção do Congo, empata com a seleção da Colômbia, a qual ela sobreviveu, tá? Na minha modesta opinião, a seleção de Portugal, ela sobreviveu, tá? Destaco também aqui, não está na foto, mas como decepção, a Bélgica, que não fez uma boa primeira fase, apesar de ter avançado ali em primeiro lugar no seu grupo. A seleção belga também não performou de uma maneira positiva, não mostrou a que veio nesse Mundial, tá? E, ao meu ver, não deve ir muito longe, tá? Mas, gente, essa aqui, nós precisamos ter um papinho aqui, uma conversa. Gente, a seleção uruguaia. Gente, para quem assistiu Uruguai e Espanha, esse que está na foto, o goleiro Fernando Muslera, ele cometeu um frangaço. E, pessoal, não é a primeira vez. Muslera já vai para o seu quinto Mundial. Quinto Mundial. E ele vem cometendo falhas. Em 2010, ao meu ver, ele falhou no jogo da semifinal contra a Holanda. Em 2018, ele falhou feio contra a França. E ontem, a eliminação uruguaia está na conta dele. Na conta dele e na conta de Marcelo É Louco Bielsa, que não soube gerir seu grupo, tá? Jogadores muito mal, o Uruguai não conseguiu entregar nada, o Valverde numa péssima fase, o Arrascaeta sequer conseguiu pisar em campo. Então, assim, gente, eu acho que é o fim, talvez, de um ciclo, de um trabalho. O Bielsa não ia seguir mesmo. Portugal vencendo numa Copa, Marcelo Bielsa não ia continuar no comando da Celeste Olímpica. Mas, gente, é um sinal de alerta a ser ligado aí. O Uruguai fica na fase de grupos pela segunda vez, cara. É um dado alarmante, preocupante, tá? A geração Cavani e Suárez está indo embora e quem está vindo para renovar? É algo a se pensar, né? Gente, uma Copa com muitos craques. Nós estamos vendo esse aí na foto que dispensa apresentações, Lionel Messi, que guardou mais um gol ontem contra a Jordânia, chegando a 19. Esses dois da foto aí, o atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé, que juntos têm 4 gols cada um. E a linha ofensiva da França com Dembélé, com Mbappé, com Olise, com Doué, com Barcola, com Cherki, mostra o poderio e a força da França, tá? França fez valer, sim, o seu favoritismo no grupo, atropelou todo mundo, não tomou conhecimento dos adversários, tá? Mas, gente, eu destaco também que entre esses craques temos os nossos. Galera,
surfando aí num bom momento, Vini Júnior, que tem 4 gols empatados com Mbappé e Haaland, e Matheus Cunha, tá? Destaco como ponto positivo, a seleção brasileira evoluiu, tá? Melhoramos, é notório, do primeiro para o segundo para o terceiro jogo, houve uma melhora, tá? Estamos evoluindo e podemos chegar, quem sabe, né? Copa do Mundo, tudo pode acontecer, né, gente? E também não podia deixar de destacar esse aí da foto, Cometa, Erling Haaland, 4 gols em 2 jogos, porque no terceiro jogo ele não atuou contra a França, ele foi poupado, tá? Então, uma Copa, assim, com muitos craques, muitos recordes a serem batidos, tá? E como que ficou o chaveamento, galera? Nós temos aqui, ao meu ver, de um lado esquerdo, as principais potências, ó. Destaco aqui Alemanha, França, Holanda, Portugal e Espanha. E do lado aqui, ó, da nossa chave, não muito diferente do que eu previ. A única diferença é que no lugar do Japão eu estava prevendo a Suécia aí. Eu estava prevendo que nós enfrentaríamos o terceiro melhor desse grupo. E aí nós caímos com o Japão, tá? Jogo amanhã, né? Passando, qual é o caminho do Brasil? Passando pelo Japão no 16 avos, o Brasil enfrenta Costa do Marfim ou Noruega. Ao meu ver, enfrentamos a Noruega num jogo muito bom que vai ser. Passando, nós podemos enfrentar numa possível quarta de final, ao meu ver, a Inglaterra, tá? A Inglaterra é franca favorita nesse lado, nesse pé aqui, ó, entre México e Equador. Tranquilo, Inglaterra. A Argentina, que deu assim uma sorte, entre aspas, né? Porque ela saindo ali de Cabo Verde, aonde ela é franca favorita, e ela tem que demonstrar sua força diante de Cabo Verde, apesar da simpatia e talvez na maior torcida da história de Cabo Verde, onde mais de 200 milhões de brasileiros vão torcer para Cabo Verde, a Argentina enfrenta numa possível oitavas de final o Egito de Mohamed Salah, aí talvez um jogo um pouco mais complicado, e ao meu ver ela faz um clássico sul-americano com a Colômbia. Então aqui, gente, ó, o que eu estou prevendo para quartas de final? Quartas de final. Eu prevejo França contra Holanda. Aqui, na parte de baixo, à esquerda, Portugal. Cara, Portugal e Espanha vão fazer talvez o melhor jogo de oitavas. E aí vai ser dureza, difícil. Aqui, ao meu ver, é França contra Holanda, Brasil contra Inglaterra, Argentina e Colômbia. Cada um fazendo uma quartas de final, tá? E aqui eu vou, para não ficar em cima do muro, eu vou de Portugal e Bélgica. Tá bom? Então, gente, ó, temos França e Holanda enfrentando Portugal e Bélgica, Brasil e Inglaterra enfrentando Argentina e Colômbia, tá? Esse ficou o chaveamento. Lembrando que hoje nós já tivemos um jogo. Canadá venceu a África do Sul aos 47 do segundo tempo com um gol do português Eustáquio. O Eustáquio, que é nascido em Portugal, mas que optou pela nacionalidade canadense. Ele marcou o gol da vitória, tá? E é isso, o chaveamento para mim é esse, tá? Os jogos de amanhã, às 2 horas, o Brasilzão vai para cima dos orientais, às 2 horas da tarde. Às 5h30 vamos ter Alemanha contra Paraguai, que já se enfrentaram em
em mata-matas de Copa do Mundo. Em 2002, a Alemanha eliminou o Paraguai. E, ao meu ver, o jogo do dia. Países Baixos contra Marrocos. Jogo este muito interessante. Não vai ser fácil para a Laranja enfrentar a ótima seleção marroquina. Previsão aí de um jogo duríssimo, tá? Mas, gente, eu, como não poderia deixar de dar os meus pitacos aqui, quero falar um pouquinho sobre essa seleção que nós vamos enfrentar amanhã. O que esperar do Japão? Gente, o principal destaque da seleção japonesa é o Kamada, jogador do Crystal Palace, muito inteligente taticamente, atua como meia avançado, um meia mais recuado, e é o grande responsável por organizar as jogadas do Japão. Ele já fez gol contra Holanda e Tunísia e tem uma excelente capacidade de encontrar espaço entre linhas, além de uma boa visão de jogo. No comando de ataque é o Ueda, jogador do Feyenoord da Holanda. Ele vive o melhor momento da carreira, ele fez 26 gols nessa temporada na Eredivisie, campeonato holandês, tá? Jogador fisicamente veloz, forte e eficiente no jogo aéreo, tá? Na defesa, um dos pilares é o Rito, canhoto, zagueirão de 1,88 m, defensor que atua tanto como um zagueiro como um lateral esquerdo, sabe sair jogando com a bola no pé e é uma importante peça do lado da defesa japonesa que atua com 3 zagueiros. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a formação do Japão. Mesmo sem um grande brilho, o Doan, do Eintracht Frankfurt, segue sendo um jogador que merece a nossa atenção. O camisa 10 nipônico, preferencialmente ele atua pela direita, também é muito veloz, assim como toda a seleção japonesa, e costuma cortar para o meio em busca de uma finalização, o que pode causar uma certa dificuldade para o sistema brasileiro. Bem, gente, o que eu espero do jogo amanhã? Espero uma partida bem de entroncação, tá? Seleção japonesa essa que atua num 3-4-3. Ela se espelha muito no Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. Ela atua num 3-4-3. Ela tem no gol o Zion Suzuki, que é filho de ganês com uma japonesa, né? Na zaga vem jogando Watanabe, Taniguchi e o Rito, zagueirão do Bahia. Aí, gente, é que tá... Qual vai ser a formação amanhã do Moriyasu? Eu não sei. Mas, se for com o tradicional, eles vão com Sugawara na lateral esquerda, Tanaka e Kamada ali no meio campo, e o Nakamura pela ala esquerda. Aí no trio de ataque ele pode variar, ou com Junya Hito, são 2 Ito no time, o Hiroki, que é o zagueiro, e o Ruinha, que é o atacante. Ueda e Maeda, tá? Gente, o que eu tenho a dizer sobre a seleção japonesa? Seleção japonesa roda muito a bola, disciplinada, tática e tecnicamente. É uma seleção ousada, com alas ofensivos, que ela possui 2 atacantes móveis e um fixo, tá? Os zagueiros sabem sair jogando, tá? Mas, ao meu ver, o Brasil ainda é favorito e tende a vencer o Japão. Mas não vai ser como antigamente, um massacre.
nós enfrentamos o Japão em 2014 com uma seleção na época mesclada, porque nós havíamos vencido o primeiro jogo da Croácia de 1-0 e da Austrália de 2-0. Parreira faz mexidas e o Brasil vai e vence o Japão naquela época treinado pelo Zico. 2 gols do Ronaldo, né? Mas eu acho que hoje nós vamos enfrentar uma pedreira. O meu prognóstico é ali um jogo para 2-0, 2-1, no máximo 1-0. Mas não me surpreenderia se o Japão arrancasse um empate aí durante os 90 minutos e quiçá uma prorrogação. Tá? Esse é o meu prognóstico para o jogo. O Japão é uma seleção que joga futebol muito ousado, muito para frente, mas vai dar espaço para nós. Então, o nosso esquema ali do Carlo Ancelotti com 3 atacantes pode sim surpreender a proposta de jogo japonesa, que é muito aberta, porque os alas são ofensivos e podem dar esse espaço, tá? Mas o que eu chamo a atenção é a atenção, o toque de bola envolvente dos japoneses e no meio-campo, porque eles vão com 6 peças no meio-campo, tá? Então é um alerta aí. Nós que já perdemos Copa do Mundo, todas elas no meio de campo, é um alerta para a gente observar amanhã. Mas o mais é isso, galera. Minha análise sobre a primeira fase, o panorama geral foi esse. Não houve, assim, muitas grandes surpresas. Apenas para mim as decepções de Uruguai e Coreia do Sul, tá? Portugal e Bélgica bem abaixo. E as surpresas, seleções africanas, Japão e Colômbia, além de Estados Unidos e México. Mas, gente, é isso. Por hoje é só. Galera, gostaria de agradecer muito a audiência de vocês. Vou pedir para vocês curtam, compartilhem, comentem, façam esse canal crescer cada vez mais. A audiência de vocês é muito importante. Gostaria de deixar aqui um forte abraço para a galera do Bolão. E acabou que, no fim das contas, eu ainda consegui um pódio. Galera, cheguei ali em 3º lugar. Simone, Joyce, família, todos vocês, aquele abraço. Vocês fizeram a minha Copa muito mais alegre. Galera, é isso. Amanhã tem mais vídeo. Eu vou fazer um pós-jogo. Pessoal, vamos guardar o coração da gente para amanhã, porque a Copa de fato começa amanhã. Amanhã é que começam os nossos grandes adversários, porque perdeu, tá fora. Então, galera, é isso. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite de sono. Um excelente início de semana para todos. Cuidem-se bem. Fiquem com Deus. Forte abraço aqui.